Oi, oi, tudo bem, pessoal? Não sei qual horário, né, aí que vocês estão assistindo a aula, mas bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem aí. Hoje a gente vai dar continuidade. A aula passada eu fiz aí uma breve introdução com vocês, né? Para a gente entender um pouco a questão histórica, alguns conceitos dos cuidados paliativos. Então, a partir de agora, eu vou estar compartilhando o entendimento de qual é o papel de nós profissionais, enfermeiros, profissionais da enfermagem, atuar dentro desse cuidado paliativo, tá? Então, assim, é uma aula extremamente importante, porque, como se diz, vai ser a partir dessa aula que teremos aí o entendimento de qual é a função da enfermagem perante cuidados paliativos. Qual é o papel do enfermeiro? É apenas fazer procedimentos, passagem de sonda, administrar um medicamento? É ter um papel também na questão psicossocial? Então, é exatamente essas dúvidas, essas perguntas que a gente vai estar entendendo na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Quem não assistiu a aula anterior, é importante, eu aconselho voltar lá, tudo bem? Antes da gente passar aqui já para essa visão da assistência de enfermagem. Então, vamos lá responder algumas perguntas para a gente construir esse raciocínio aí com vocês. São algumas perguntas que são essenciais e básicas para a gente ter o entendimento do cuidado paliativo. Então, a primeira pergunta que a gente vai discutir é: o que são cuidados paliativos? Ficou claro para vocês na aula passada para que serve esse cuidado paliativo? Quais são as características e em qual momento? Ficou, né? Então, vamos aqui complementar. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Um minutinho. Aqui no verde. Então, cuidado paliativo, né? Como a gente já discutiu na aula passada, são os cuidados aí assistenciais que serão oferecidos para todos os pacientes que tenham aí uma doença fora de possibilidade de cura. Fora de possibilidade de cura. Ou seja, algum tipo de patologia, algum tipo de diagnóstico que acaba ameaçando a vida daquela pessoa, tá? E por que a gente vai aplicar esse cuidado paliativo, né? Com qual intuito? É justamente visando aí uma melhor qualidade de vida através da prevenção, do alívio e principalmente do alívio do sofrimento que é imposto ali por determinada doença. Então, voltando aqui com vocês, eu falei isso várias vezes, quando a gente fala de cuidado paliativo, vocês têm que ter uma visão mais aberta de que a gente não vai tratar apenas o paciente. Então, falei em cuidados paliativos, vocês lembrem-se que eu tenho paciente e tenho todo um contexto familiar para trazer junto do cuidado, tá? Então, para isso, é fundamental que o paciente tenha um acesso aí a toda essa equipe que ela é multidisciplinar, tá? Então, nós, enquanto equipe, eu, Nara, enquanto enfermeira, eu vou ter aí um desafio de avaliar e tratar a dor, tratar o sentimento do outro, tá? E não somente sintomas que são físicos, mas sintomas que são sociais, psicológicos, físicos e espirituais, tá? Então, de forma bem tranquila, esse é o conceito geral, tá? É aquele cuidado que a gente vai oferecer para todos aqueles pacientes que estão ali com algum tipo de doença fora de possibilidade de cura, visando o conforto, visando que esse paciente ele se torne ali o protagonista do seu próprio cuidado, certo? Aliviando ali o sofrimento da sua dor, dos seus sentimentos. Então, é esse embasamento que eu quero que vocês levem para a vida acadêmica e para a vida profissional de vocês a partir de agora, tá bom? Quando e para quem é indicado este tipo de cuidado? Alguém sabe aí me dizer? Então, esse cuidado, gente, ele é oferecido tanto para o paciente como para a sua família,
no momento em que o médico assistente, ele identifica que não existe mais possibilidade de cura para aquela doença, tá? Por que eu falei o médico? Porque é o médico que é o profissional responsável por dar o diagnóstico da doença, certo? A gente tem os diagnósticos de enfermagem, mas são diagnósticos que a gente aplica para o cuidado da enfermagem. O diagnóstico clínico, o diagnóstico da doença, todos nós sabemos que é uma autonomia do profissional médico, tá? Então, ali todos os envolvidos nesse processo de adoecimento, né, e terminal, devem ser acolhidos e contemplados pelo cuidado paliativo. Então, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. No processo, não é apenas o paciente. Então, são todas aquelas pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então, quando for ali diagnosticado pelo médico, tá? E para quem é indicado? Então, para o doente e também para os seus familiares, tudo bem? Quais são os cuidados necessários durante o tratamento? Nessa modalidade de tratamento, o principal cuidado que eu quero reforçar com vocês, ele se chama diálogo. Por quê? Sem o diálogo, a gente não vai conseguir tratar. Sem o diálogo, a gente não vai conseguir cuidar. Sem o diálogo, a gente não vai conseguir construir um vínculo de confiança com aquele paciente, com seus familiares, tá? Então, é por isso que nós devemos criar esse vínculo de confiança, ter honestidade nas nossas condutas, certo? Ser aberto, ser honesto, ser franco em todas as vezes que a gente precisar dialogar com algum ente da família ou com o próprio paciente, certo? Então, um diálogo que ele é feito de forma honesta, que ele envolve ali tanto a empatia quanto a compaixão, a gente consegue ter resultados que são mais construtivos, ok? Então, sejamos atentos aos mínimos detalhes, tá? Porque dessa forma a gente consegue garantir ali uma autonomia maior para esse paciente e para os seus familiares, tudo bem? Então, atualmente, verifica-se que existe um grande aumento na cronicidade de doenças, proporcionando aí um maior tempo de vida populacional. Nós já falamos sobre isso na aula passada, né? Que as doenças crônicas, elas têm aumentado cada vez mais. Então, acaba que essas pessoas, elas tendem a ficar um período maior internadas em algumas instituições. E são exatamente em locais que não existe o cuidado paliativo, que ele não é aplicado, que ele não é conhecido, tá? Então, isso faz com que haja existência não só da morte, mas de todo um processo de adoecimento que leva à morte final. E quando a gente fala de doença crônica, é aquilo que está instalado de uma forma mais prolongada. É algo crônico, não é uma fase aguda que eu adoeci, passei pela fase aguda e reverteu. Não. Então, é um sofrimento que ele já vem sendo instalado ali há alguns meses, alguns pacientes, questões de anos. Então, é exatamente por isso, nessas doenças crônicas, que a gente tem uma aplicação que ela tem total indicação do cuidado paliativo. Dessa forma, cresce aí cada vez mais a necessidade de estabelecer, gente, um modelo universal para a nossa assistência, tá? Exatamente para a gente cuidar dessas pessoas aí no processo da morte e do morrer, sendo encontrado hoje, né, essa prática dentro daquilo que a gente vai estudar durante o semestre, que é o cuidado paliativo. Esse modelo assistencial, ele é bastante recente, como eu falei para vocês, tá? Ele é totalmente embasado aí nos princípios da bioética, né? Tem que ser. Vocês vão entender o porquê nas próximas aulas, tá? Por isso que é um modelo que ele ainda está em desenvolvimento, tudo bem? E nós, eu na área enfermeira, vocês, futuros enfermeiros, nós ocupamos uma área profissional que está ali na linha de frente desse paciente, está na linha de frente desse cuidado. Então, por isso, a grande necessidade da gente estabelecer o nosso papel nesse tipo de assistência. Então, por isso, quanto mais eu buscar o saber, quanto mais eu buscar o conhecimento, mais preparado eu vou estar para lidar com
esse tipo de situação, certo? Então, entendam a enfermagem aí como aquele profissional que está na linha de frente, que está na porta de entrada, tudo bem? Então, por isso, busquem o conhecimento para vocês saberem agir quando estiverem lá praticando. Qual que é uma visão geral aí da enfermagem nesse processo que se chama o transcorrer da vida, né? Então, a gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve, né? A gente perde algumas vezes, a gente envelhece, a gente adoece e a gente morre. Então, esse é o transcorrer da vida, são as etapas, são as fases, né? Envelhecer, adoecer e morrer. E na maioria das vezes não é fácil passar por esse processo enquanto doente, não é fácil passar por esse processo enquanto um acompanhante familiar e também não é fácil passar por esse processo enquanto profissional de saúde que vai estar cuidando desse doente. Então, é por isso que a gente tem que ter o conhecimento, tem que ter a vivência, tem que ter o entendimento para ter uma inteligência emocional para lidar com determinadas situações de adoecimento precoce, de adoecimento prolongado, do processo da morte e também do morrer, tá? De fato, gente, é impossível aí imaginar a nossa própria morte, né? E sempre que a gente tenta fazer, que a gente tenta imaginar isso, a gente percebe que a gente ainda está presente ali, mas como um espectador, tá? Porque é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro ali e ter esse entendimento, imaginar que a nossa hora está chegando. No fundo, ninguém crê em sua própria morte, ou dizendo a mesma coisa de outra maneira, no inconsciente, cada um de nós está convencido de sua própria imortalidade. Porque morrer, todos nós temos a certeza que a gente vai morrer. Só que, infelizmente, muitos não estão preparados, tá? Pensar que eu vou morrer amanhã, eu vou aceitar isso de uma forma fácil? Não. Então é algo que, de forma espiritual, de forma religiosa, no dia a dia, a gente tem que trabalhar respeitando, claro, as vontades de cada um, a religião e a espiritualidade de cada um, e dessa forma a gente vai conseguir construir aí um conceito para que a gente consiga lidar com todas as situações que venham aí no cuidado paliativo, tudo bem? Então, o cuidado paliativo, para reforçar mais uma vez, é uma abordagem aí, né, que melhora a qualidade de vida, já falei isso para vocês, dos pacientes, dos seus familiares. A gente acaba ali enfrentando alguns problemas associados à doença que ameaça a vida daquela pessoa, acaba prevenindo, aliviando o sofrimento ali através de uma identificação precoce. Quando eu falo de identificação precoce, às vezes é uma dor, né, que eu identifico naquele paciente de forma precoce e a gente já consegue estabelecer ali junto com a equipe multiprofissional uma analgesia para que diminua esse sofrimento, uma avaliação correta, que ela seja direcionada realmente naquilo que agrega algum valor para o paciente, tá? Tratando ali problemas que são psicossociais, físicos e também espirituais. Então, muda o autor, mas vocês percebem que o conceito ele é o mesmo, tá? Muda pouca coisa. Trouxe aqui esse esqueminha para a gente poder entender quais são as fases, por onde transita esse cuidado paliativo, tá? Então, primeiramente, dar voz ao paciente. É aquilo que eu falei para vocês. É entender realmente o que aquele paciente quer para o final da vida dele. Torná-lo protagonista daquela situação. Ah, professora, mas a maioria dos pacientes que já estão no estado mais avançado, eles não têm nível de consciência, eles não respondem pelas suas próprias ideias. Tudo bem. Neste caso, a gente vai dar a voz para o seu familiar, para o seu acompanhante, mas se ele tiver autonomia da sua consciência, não tem por que a gente deixá-lo de lado, tá? Então, é entender, dar a voz ao paciente, saber exatamente o que ele planeja para o fim da vida dele. Tudo bem? Então, é isso. Controlar os sintomas, tá? Fazendo encaminhamento aí multiprofissional. Ter um cuidado com a família para poder entender, né? Se aquela pessoa morrer, aquele membro, como será sem ele, porque muitas das vezes aquela pessoa que está ali doente na fase final da vida é o membro responsável por toda a questão financeira desse paciente, tratar a espiritualidade, cuidar do legado de quem está ficando, né?
ter ali um planejamento assistencial para o fim da vida, definir quais são as limitações terapêuticas, ou seja, até onde a equipe vai fazer, por onde, por quê, trazer um reforço ali de forma espiritual, educativa, tá? E lá na fase G, que eu já estou ali no hóspice, é ter um cuidado com a terminabilidade, ou seja, vai precisar sedar? Eu tenho que ter um acompanhamento intenso para esse paciente, então é avaliar, entender, planejar aquilo que a gente vai ofertar. E já ali no cuidado após a morte, é ter um planejamento para poder fazer essa transição de cuidado juntamente com a família, estar ali preparado para cuidar dos sintomas refratários, fazer os encaminhamentos necessários. Então, não é um cuidado que é difícil, tudo envolve muito planejamento e principalmente conhecer a identidade dessa pessoa que você está cuidando. Enquanto enfermeira, então, muito importante. É por isso que existe a sistematização da assistência de enfermagem. A gente consegue aplicar ela aí praticamente em todos os âmbitos da enfermagem, que é o momento que você vai consultar, você vai colher, fazer um histórico, propor, né? Qual vai ser o seu plano diário, tudo bem? Então, a assistência de enfermagem, ela compreende ali tarefas e relações que vão desde a interação com cada cliente, o cliente é o doente, tá? Até as articulações mais complexas, ou seja, no âmbito que você já trata ali a nível familiar, com a equipe de saúde, com seus colegas que contemplam essa equipe multi, o físio, o fono, o médico, o odontólogo, o nutricionista, o assistente social, certo? E a gente acaba permeando aí diferentes fases do processo do cuidado, desde a entrada até a saída desse paciente. Essa saída ela pode ser por alta hospitalar ou também pelo processo do óbito, tudo bem? Então, qual que é o papel da enfermagem, né? Eu trouxe aqui algumas características, né, que é o perfil dessa pessoa que vai estar ali para cuidar dessa assistência em cuidados paliativos, e sendo elas, dar apoio ao indivíduo e à família durante o processo, né, de doença, já falamos muito sobre isso, identificar e compreender as demandas e os desejos individuais, é aquilo que eu também já comentei, colocar o paciente como protagonista, saber o que ele quer, o que é melhor para ele naquele momento. E de que forma que a gente faz isso? Planejando e logo após implementando aí as ações que permitam ao indivíduo o máximo controle da sua própria vida e da sua doença. É o protagonista, tá? Muito importante esse contexto aqui. Ter um conhecimento técnico para implantar ações do cuidado de maneira individualizada. Isso aqui é o básico que a gente constrói aqui na nossa formação acadêmica. Então, a questão humanitária, a questão da compaixão, da empatia, ela também é muito importante. Mas a gente tem que associar aí ao conhecimento técnico, tudo bem? Prevenir aí a ocorrência de novos problemas que não sejam relacionados, né, ao processo da doença. O trabalho inicia justamente ali avaliando o grau de deficiência para o autocuidado. Então, tem várias escalas hoje na nossa atuação, que a gente consegue definir se é um cuidado simples, se é um cuidado intermediário, se é um cuidado mais grave. Então, através dessa avaliação, eu consigo implementar ações que vão trazer benefícios para aquele doente, para aquele cliente, tudo bem? Então, a meta, ela será promover ali uma maior independência, né? Olha aqui a autonomia, mais uma vez, vindo aqui para vocês, né? O protagonismo, isso está envolvido totalmente nessa independência desse paciente, desse doente, né? E quando isso não for possível, como eu falei agora há pouco, procurar a melhor maneira, né, dele e da família se adaptar às limitações. Então, como que a gente vai elaborar em cuidados paliativos a assistência de enfermagem? Como eu já disse, conhecer a história natural do paciente, então não tenham preguiça, não tenham medo, é realmente buscar o maior número de informações e após esse contexto, após conhecer o paciente, você vai planejar para logo em seguida priorizar aquilo
que vai agregar valor no cuidado daquele paciente. Não se esqueçam. Então, eu vou conhecer, buscar dados, fazer esse histórico. Então, depois dessas informações, eu consigo planejar aí a minha assistência de acordo com aquilo que eu vi, daquilo que eu coletei naquela história. E logo em seguida, eu vou priorizar os cuidados de acordo com a necessidade do meu paciente. E o paciente, onde que ele fica nessa situação, professora? Então, tenta ser biográfico, tenta ser o mais ativo possível, deixá-lo com o maior número de informações de autonomia, se ele tiver capacidade para isso. Deixa que ele participe aí das tomadas de decisões sobre o seu próprio tratamento. Então, nesse slide aqui, eu coloco exatamente o protagonismo do paciente dentro ali do seu planejamento, do seu cuidado, tudo bem? Então, se ele tiver condição, é dar a ele essa possibilidade de decisões. E o que significa o cuidado? Eu estou falando tanto de cuidado aqui para vocês. Vamos lá. Então, quando eu estou cuidando, eu estou fazendo um ato por alguém. Eu estou executando uma ação por uma pessoa. Eu estou tendo uma atitude de compaixão, de empatia. É eu, profissional enfermeira Nara, estar disponível para atendê-lo nos momentos de chamado, nos momentos de necessidade. E quando eu falo de cuidado, envolve várias dimensões, porque vai depender do grau de gravidade, do grau de independência. Então, cada situação, ela deve ser enfrentada e avaliada de acordo com o tipo de pessoa, tá? Então, sempre ter o paciente ali como o nosso centro da nossa atenção, né? Entender o que é importante para ele, qual que é o desejo. Isso envolve todas as áreas que a gente já comentou. A forma psíquica, a forma física, a forma social e a forma espiritual. Então, busquem lá no momento da sua entrevista, do seu histórico, colher o maior número de informações possíveis, porque isso vai te ajudar a planejar. Então, aqui tem alguns exemplos de perguntas que eu trouxe, que é o que a gente pode estar aplicando e usando nesse momento. Saber dele o que é importante para ele, qual que é o desejo, se ele tem alguma dúvida, o que ele está sentindo naquele momento, quais são os medos, como que ele está enfrentando o processo da doença, o que representa a família dele para ele, no que ele acredita, qual a sua história de vida, tá? Se ele teve aí, apresentou alguma melhora após ajuste de algum medicamento. E aí eu vou ser honesta, é fácil você fazer isso, ter a resposta de todas essas perguntas? Não é, gente. É só se colocar no lugar, né? Às vezes alguém que tinha aí todo um projeto de vida pela frente, foi diagnosticado com um câncer que já é extremamente invasivo, que já foi colocado em cuidados paliativos. Então, a pessoa vai passar por todo um processo ali psicológico, emocional, da não aceitação. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter o conhecimento, porque a gente tem que saber até o momento de falar. Se é uma hora da gente chegar para fazer esse tanto de pergunta. Só que isso daí, eu não tenho a receita do bolo completa aqui para vocês, porque é algo que vocês vão conseguir desenvolver quando vocês estiverem na prática diária, de acordo com o envolvimento, de acordo com o momento, com a situação que você estiver vivendo e com o paciente e os familiares. Então, aqui eu estou dando só o caminho de algumas pedras, tá? Do que é correto, do que a literatura traz, do que a minha experiência vivida pode trazer para vocês. Porém, a prática é individual de cada pessoa, tá? Então, eu não tenho como falar de cuidados paliativos e deixar o processo de humanização de fora. Por quê? Se a gente for parar para pensar, a gente está vivendo um momento de muita tecnologia, de muita inovação. Então, acaba que esse tecnicismo e o reducionismo surge quando o cuidado ele perde a sua essência. O que você quer dizer com isso, professora? Que às vezes eu tenho um paciente no estágio tão grave ali que eu acabo ligando ele no ventilador mecânico, na monitorização contínua, na bomba de infusão para fazer o medicamento, na máquina de hemodiálise para poder filtrar esse sangue. Então, esse tecnicismo, às vezes, ele é tão grande que a gente acaba deixando um pouco a questão humana, porque é a máquina que está fazendo tudo. Eu tenho sinais vitais ali a todo tempo, então às vezes eu deixo de chegar perto daquele paciente, de tocá-lo,
de fazer uma higiene que é importante para ele, tá? Então, é exatamente isso. Em se tratando, então, da terapia intensiva, quem for seguir essa área não pode se tornar um profissional que ele é mecânico. Então, a humanização, ela sempre deve existir na frente dessas questões técnicas, dessas questões de inovação, tudo bem? É importante ter a inovação e a parte técnica muito, extremamente importante, porque a gente consegue evoluir muito aí em questões de tempo, de mão de obra, de segurança com as medidas propostas. Porém, a gente tem que lembrar que ali tem um ser humano, tá? Então, não se esqueçam, tá? É de extrema importância recordar aí os tipos de necessidades que nem todos os profissionais têm o hábito de avaliar, mas que é de extrema importância para o andamento da terapêutica daquele doente, tá? É aquilo que eu acabei de dizer, esquecer um pouco a questão mecânica e atuar ali como ser humano, entendendo as necessidades espirituais, sociais, afetivas, porque a morte ela é um processo que traz um sofrimento que ele é existencial, gente. E isso já deve ser esperado por conta do encontro com a finitude e a natureza de uma fase da vida, que ela é totalmente diferente das demais, tá? Então, quando eu falo de humanização no cuidado, né, o que a gente tem que se propor aí a fazer? Entender essas pessoas com fragilidade, seja ela física, psíquica, social, espiritual, emocional. Ter um olhar mais atento, um olhar maior para aquela pessoa que está precisando. Ter um cuidado focado na família, tá? Focar nos sinais, nos sintomas. Executar um cuidado ali de forma integral e, lógico, com a equipe multiprofissional. Então, a gente tem 3 etapas aqui que a gente pode estar atuando enquanto enfermeiro. Eu posso ter aquele enfermeiro que ele vai estar executando ali apenas atividades assistenciais. Eu já tenho aquele enfermeiro que pode seguir uma área que ela é gerencial, então ele vai mais ali supervisionar. Ele vai fazer menos procedimento e atuar mais como estratégias de pessoas na gerência. E eu posso ter aquele enfermeiro atuando ali na parte educacional, ou seja, em busca de novidades, de atualizações, de cursos, trabalhando mesmo ali a educação contínua. Então, ali, quando eu falo, né, dessa característica do enfermeiro assistencial, lembrem que a gente tem que ter ali uma boa comunicação e que todo cuidado ele deve ser prestado ali de forma central ao paciente que está necessitando, tudo bem? Então, nós temos ali a equipe de enfermagem assistencial, tem o paciente, tem a família e tem a equipe multiprofissional. Então, todos devem estar muito bem alinhados naquilo que é proposto para aquele meu doente. Aí entram, né, todas as condutas, todos os procedimentos. É ver a necessidade e trazer, né, a dignidade para aquela pessoa que está necessitando. Higiene e conforto, então traçar aí um planejamento e implementar ações que vão trazer essa higiene e o conforto. O curativo, identificar, né, se vai ser um curativo que vai trazer dor para aquele paciente, e se for trazer, já tem que, a lâmpadazinha aqui já tem que estar ligada para solicitar uma analgesia antes de realizar esse procedimento, tá? Avaliar essa ferida de forma digna. Então, são alguns procedimentos, né? Porque vocês vão lidar com esse tipo de imagem, com esse tipo de pessoa. Então, é por isso que a gente tem que ter empatia, tem que ter compaixão. Entenda que ao tocar ele pode sentir dor, tá? Se o ar-condicionado estiver muito frio, você tem que ter a sensibilidade de aumentar essa temperatura no momento do banho, justamente pensando ali nesse paciente como um todo e como um ser humano, tudo bem? Manejo dos sintomas é extremamente importante, é o que a literatura mais traz para a gente, é identificar de forma precoce aquilo que o paciente está sentindo, aquilo que está trazendo sofrimento para ele. O enfermeiro, ele tem um papel muito importante se tratando de medicamentos, né? Não sei se todos sabem, mas a responsabilidade de aprazamento de horário, ou seja, de abrir, de organizar quais são os horários da medicação, ela é da enfermagem. Então, tenha um bom senso, às vezes, de uma medicação que ela é para ser tomada de via oral. São
detalhes que fazem a diferença, não tentar colocar em horários na madrugada para ficar incomodando o paciente no momento do descanso. Então, assim, são coisas que vocês vão aprendendo, que vocês vão ajustando no dia a dia de vocês, mas estejam atentos a trazer essa qualidade de vida para essas pessoas que estão necessitando, tudo bem? Ingesta alimentar e hídrica também é uma questão assistencial que ela é importante. Deixar esse paciente com fome, deixar esse paciente com sede, isso não é legal. Não só pela questão humanitária, mas pela questão fisiológica. Pacientes que evoluem com quadro de desnutrição, infelizmente, eles agravam mais rápidos, porque cada proteína, cada carboidrato, cada ingesta que você oferta para aquele paciente, ela tem uma função no nosso organismo, na nossa fisiologia, tá? Na morfologia do nosso corpo, no funcionamento de tudo. Então, nada é em vão. Se você oferta em excesso, vai prejudicar, e se você oferta diminuindo, também vai prejudicar. Então, a gente tem que estar ali no equilíbrio, no meio termo. E o mais importante é respeitar, tratá-lo de forma humana, né? Respeitando ali os seus limites e as suas vontades, tá? Então, muito atento a isso. As eliminações também é algo que eu quis chamar a atenção, porque é importante nós, enquanto profissionais, acompanhar aí a frequência dessas eliminações, identificar se é uma fezes mais com aspecto de diarreia, porque se tiver prolongado por alguns dias, esse paciente ele vai desidratar, tá? Ele vai evoluir com dermatite de contato justamente por isso. Então, vocês estão entendendo que uma coisa que acontece com o paciente, ela pode abrir um leque de outras coisas que o prejudica. Então, por isso que é importante o estudo, conhecer todos os sinais e sintomas, para que quando determinada coisa acontecer, você já tenha uma visão geral desse planejamento, do que você pode fazer para prevenir e tratar, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, nos relata aí o respeito, o protagonismo dessas pessoas, respeitando as suas vontades, os seus desejos. Isso aqui entra também na parte assistencial. Vira e mexe, tem algumas reportagens que emocionam bastante a gente. Tem um Instagram que eu acho que é Razões para Acreditar, se eu não me engano. Não sei se todos seguem. Eu não tô fazendo propaganda, mas é algo assim que eu gosto muito de ver aquela página, porque tem histórias que realmente acalmam, tocam ali o coração da gente. Essa primeira imagem aqui é um paciente que já estava ali em cuidado paliativo e o seu desejo antes da morte foi ali tomar uma cerveja com seus filhos e foi atendido por uma questão humanitária. Os que são apaixonados ali pelos doguinhos, né, que pediram essa visita, tiveram esse desejo, eles também foram atendidos, certo? Aqui um outro paciente também que pediu para visualizar ali a presença do céu, fumando um cigarro, tomando uma taça de vinho, também o seu desejo foi respeitado, tomando uma água de coco em frente ao mar. Então, são histórias que eu vivo buscando na internet e que faz todo um sentido na vida, faz todo um sentido nesse cuidado paliativo que a gente tem estudado, tá? Então, essa foi a parte assistencial que a gente acabou discutindo. E agora eu vou trazer para vocês quais são as características desse enfermeiro gerencial. De que forma que você pode estar atuando enquanto gerente, tá? Então, no âmbito gerencial, a gente já pega um vínculo aí que ele é mais administrativo. Tem alguns pontos que a assistência ainda também, ela tem pontos que são muito positivos aqui, porém, na parte da gerência, a gente tem que estar mais envolvido aí com indicadores do serviço, com números, tá? Dando aquele acolhimento, acomodando ali o paciente e os seus familiares, orientando os pacientes e os familiares sobre as normas e rotinas institucionais. Então, é mais uma questão documental, administrativa, prevendo ali uma necessidade de recurso adequado para aquela assistência, planejando ali o cuidado individual e de forma diária dessas pessoas, não só dos pacientes, mas de toda a equipe. Você é responsável por toda a equipe, pelo gerenciamento e também dos pacientes. Organizar aí as visitas extra em horários flexíveis, orientar a equipe, né, para que ela possa tratar ali
cada paciente de forma particular, respeitando suas vontades e as suas peculiaridades, tá bom? Identificar algum sofrimento ali do membro da equipe e tentar auxiliar. Por quê, gente? A gente também adoece. Então, não é simplesmente ir lá e executar. Nós somos pessoas, seres humanos e profissionais. Então, a gente, para estar cuidando de alguém, a gente tem que estar bem, primeiramente. Vocês concordam comigo? Então, por isso que é importante ter essa visão de uma pessoa que gerencia, justamente para dar esse apoio emocional, dar esse apoio físico, para que essa pessoa conheça ali os limites de cada funcionário seu, para que essa pessoa esteja bem emocionalmente para poder cuidar do outro. Porque não adianta a gente ficar só mandando, só colocando ordem, só pedindo, não. A gente tem que cuidar do outro. Então, pessoas precisam de pessoas, tá? É mais ou menos assim que acontece. E o enfermeiro educacional, o próprio nome já diz, ele vai educar, né? Então, também entra a questão da orientação aos pacientes, aos familiares sobre os procedimentos. Então, tudo aquilo que for fazer, que é algo que estava ali fora da rotina do que eles estavam acostumados, a gente tem que dialogar, tem que explicar o porquê que a gente vai fazer, o que de benefício isso vai trazer, o que de malefício isso pode trazer. Então, as pessoas precisam saber do que elas estão passando, tá? Então, orientar aí os familiares sobre o autocuidado. Em caso de alta hospitalar, para pacientes que estão em cuidados terminais, a equipe tem que treinar esse familiar, justamente se for um paciente que usa traqueostomia, um exemplo. Então, a gente tem que trazer esse familiar para a beira do leito, ensinar como que é o procedimento, mas assim, na maioria das vezes, quando o paciente vai de alta para o cuidado de home care em casa, provavelmente vai ter uma equipe multi que vai cuidar dele em casa. Mas a maioria dos familiares, eles acabam pegando uma prática muito grande, porque se em algum momento, né, que esse profissional sair, esse paciente instabilizar, o familiar ele acaba estando pronto ali para poder fazer uma aspiração, ajudar na troca de uma fralda. Então, esse enfermeiro educacional é aquele que vai trazer a família ali para o seu lado e vai fazer justamente essa educação, ensiná-lo qual a forma de cuidado que ele vai ter que executar lá na residência com esse paciente. É realmente treinar, tá? Então, orientar e treinar a equipe sobre o porquê que está fazendo e de que forma realizar, e promover treinamentos sobre determinados temas que sejam pertinentes ali para aquele local. Então, tem que ter uma visão de entender quais são as dificuldades do seu funcionário. Eu estou tendo muito problema com higiene oral, as bocas estão ficando muito sujas, né? Então, o que a gente precisa fazer? Planejar ali uma educação continuada, um treinamento que seja voltado para as técnicas e práticas de higiene oral. É desse jeito que a gente faz. Os pacientes de um determinado local estão evoluindo muito com lesão por pressão. A falha é nossa, a falha da enfermagem, que precisa estar treinada para realizar a mudança de decúbito, para fazer a avaliação diária dessa pele. Então, é mais ou menos isso. Esse enfermeiro educador, ele vai entender quais são as necessidades justamente para poder fazer as implantações naquilo que realmente é necessário. Então, olhem essa imagem e a frase que eu coloquei ao lado. Em cuidados paliativos se trabalha em equipe. E é justamente isso, é um dando a mão para o outro, é um compreendendo o outro, é um contribuindo com alguma forma técnica daquilo que eu sei. Às vezes a Joana não sabe, então eu vou ajudá-la. E é exatamente isso que eu quero que vocês tenham, essa visão de cuidado, tá? Então, aqui no finalzinho, eu coloquei um texto para a gente poder praticar, entender realmente de que forma acontece, principalmente quando a gente é recém-formado, que a gente não tem ainda uma vivência, uma experiência do que realmente é a prática. Vocês vão entender, vocês vão vivenciar de que a teoria ela difere muito da realidade do dia a dia, mas quando a gente tem bagagem, a gente tem conhecimento, a gente acaba sabendo lidar de uma forma muito mais tranquila, tá? Então é isso, é essa visão que eu quero que vocês busquem no cuidado paliativo, estudem, sejam enfermeiros diferenciados quando vocês se formarem, porque gente boa a gente tem demais, então vocês têm que ter uma visão de excelência, vocês têm que ser a mais, tá?
Então, aqui, Estela é uma enfermeira recém-graduada, amanhã pode ser vocês, que há pouco tempo terminou aí o seu estágio hospitalar. Ela assumiu o turno da noite e é responsável por 18 leitos da unidade médico-cirúrgica, junto com outra enfermeira e 2 auxiliares, ok? Então, durante ali a troca de turno, foi informada do caso do seu Evans. Agora, prestem atenção. Ele é um senhor de 80 anos, proveniente aí já de uma casa de repouso. Ele é recém-internado com diagnóstico de infecção urinária bacteriana e que se complicou um pouco mais por conta do seu estágio avançado da doença de Alzheimer. Então, talvez vocês não saibam ainda, mas pacientes que evoluem com estágio avançado do Alzheimer, eles acabam entrando para o cuidado paliativo porque tem uma dependência maior, eles já não se alimentam mais pela boca, né? Tem a sondinha ali, a gastrostomia. Alguns não conseguem mais respirar fora do aparelho, que é a ventilação mecânica. Então, cada paciente evolui de uma forma. Neste caso, ele já estava num estágio mais avançado, ele já estava numa casa de repouso, então ele já vinha aí trabalhando para um tratamento paliativo. Sua esposa está ao lado do leito e planeja passar a noite ali com ele. A Estela, que é enfermeira, observa aí o senhor, tá? E lá na prescrição dele tem a seguinte sigla, ONR, somente medidas de conforto. Vocês sabem? Alguém aí já sabe me dizer o que é essa sigla, ONR? Então, a enfermeira não tem experiência com pacientes terminais e estava de licença médica na aula em que seus colegas visitaram o hóspice. Lembra do hóspice que a gente comentou na aula passada? E ela também observou na prescrição um pedido de consulta ao setor de cuidado paliativo para aconselhamento sobre o manejo dos sintomas. O outro pedido é de um assistente social para que a gerência faça, né, o gerenciamento ali de uma eventual transferência do paciente a um hóspice, no caso, né, se ele for receber alta. Nem o consultor de cuidado paliativo, nem o assistente social tinha avaliado o paciente ainda. Então, o que a gente entende aqui? É um paciente que já está ali numa fase mais avançada, que tem na prescrição a sigla ONR, que eu não vou falar ainda o que é. É um paciente que está aguardando uma avaliação do setor de cuidados paliativos, mas que já tem uma indicação de ir para o hóspice assim que ele sair. Então, o que vocês já entendem aqui? Que é um paciente que tem indicação de cuidado paliativo, que é uma enfermeira que assumiu o plantão e que não tinha o mínimo de conhecimento para poder, né, enfrentar ali aquilo que o plantão propôs para ela. Porém, se fosse eu, quando eu recebesse esse plantão, eu iria levantar ali algumas questões. Então, primeiramente, o que significa ONR para o meu paciente? O que eu posso informar aos familiares? Até onde eu devo falar? O que posso esperar de uma equipe de consultores de cuidado paliativo? E o que é um cuidado hóspice? Então, foram algumas perguntas, né? Que talvez essa enfermeira que acabou de chegar, ela levantou antes dela abraçar ali aquela causa e fazer algo no paciente que ela realmente não tinha conhecimento. Então, vamos lá. Vou responder agora cada uma pergunta para vocês terem uma visão geral. Mas o intuito aqui é justamente para que vocês reflitam que na vida da gente, às vezes a gente vai lidar com situações que a gente não tem conhecimento para tal. Porém, se a gente tiver humildade, se a gente tiver paciência, se a gente tiver compaixão pelo outro, a gente consegue tocar. Então, o que é o ONR? Essa sigla, gente, significa ordem para não reanimar. Então, se aquele paciente evoluir com a parada cardiorrespiratória, a ordem é não reanimar, tá? Então, implica aí que não se deve tentar a reanimação, né, a RCP, no momento da morte do paciente. Então, muitas das vezes, gente, essa ordem, ela carrega aí milhões de sentidos. Por exemplo, né, antes da morte do paciente, o ONR pode significar não transferi-lo para a unidade de terapia intensiva. Então, se ele evoluir com a parada cardíaca, é deixar morrer num processo de morte natural. Então, não é encaminhar, não é reanimar, não é entubar, tá? Não utilizar nenhum tipo de medida agressiva para preservar a vida, certo? Em alguns casos, aí significa que só deve ser utilizado medida de conforto, tudo bem?
Então, é justamente isso. Esses pacientes que estão ali em ordem para não reanimar, permite que eles tenham ali um processo de morte que ele é natural. Mas não é simples, gente, chegar numa decisão dessa. Então, é por isso que a gente vai estudar cuidado paliativo. Porque não é simplesmente olhar ali para o seu João e falar, não, esse aqui tem ordem para não reanimar. A Maria sim, o João não. O José sim, a Juliette não. Então, não é assim. Tudo isso envolve o conhecimento aí do diagnóstico, a história, a vivência desse paciente, principalmente a decisão dele e dos seus familiares. Tem muitos pacientes não, muitas pessoas que tatuam aqui no seu peito. Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver com frases pedindo para não reanimar, caso evoluam com parada cardíaca, mas isso é uma questão de bioética, de medidas judiciais, então por isso que a gente vai conversar muito para a gente entender o que é legalizado, o que não é, até onde a gente pode ir, tá? Então, a recomendação para o senhor Evans, no caso do estudo que a gente está discutindo, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Propõe aí apenas medidas de conforto. Então, isso significa que ele vai receber aí condutas que têm o objetivo de promover esse conforto, tá? Então, ele não será reanimado em caso de morte, tá? Durante a noite. Se for detectada aí alguma alteração nos seus sinais vitais e no padrão ventilatório, ele não vai receber nenhuma medida extra, tá? Como a intubação ou a administração de vasopressores, no caso a noradrenalina, se essa pressão estiver muito baixa, se ele estiver muito hipotenso, tá? Ele vai receber apenas algumas intervenções para minimizar ou evitar qualquer desconforto. Porque eu falando aqui, vocês devem imaginar, então vai deixar o paciente sofrer, fadigar até morrer? Não, existem medidas de conforto, tá? Tem medicações que a gente faz para ele ficar mais tranquilo, para ele se entregar, tá? Então, cada situação ela deve ser avaliada conforme a conduta para aquele paciente. E o que eu posso informar para esse familiar? A gente tem que lembrar sempre que o estresse aí dos familiares, do paciente, ele é bem maior quando a gente não se comunica, tá? Então, é aquilo que eu já falei para vocês lá no início da aula, a gente tem que ser honesto, a gente que tem que falar a verdade, pior é se a gente não falar. Então, a gente tem que informar aquilo que está acontecendo, tá? Lembra de vocês manterem esse diálogo justamente para criar esse vínculo de confiança. Então, aqui vem algumas dicas, tá? De como que a gente deve se comunicar. Vocês pausam aí, dá uma olhadinha. Coloquei algumas vivências de que forma que a gente pode estar abordando, tudo bem? E o que eu posso esperar aí de uma equipe de consultor de cuidado paliativo? Nos hospitais, alguns hospitais possuem, né, essa equipe. Não é a realidade do nosso Brasil em todos os hospitais ainda, porque é algo que está se construindo, tá? Mas essa equipe, geralmente, ela é constituída aí por um cuidado interdisciplinar, que inclui aí vários profissionais, mas principalmente um médico e um enfermeiro que ele seja experiente nessa área, tá? Mas tem assistente social, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem pessoas que são religiosas, tá? E a consulta inicial, ela é normalmente realizada pelo médico e pelo enfermeiro. Então, estão vendo a responsabilidade nossa enquanto enfermagem? A gente está envolvido 100% nesse processo, tá? Então, em alguns casos aí pode haver alguma divergência entre o familiar e o médico, entre os membros da equipe de saúde sobre os objetivos do tratamento do paciente em estado terminal. Às vezes a minha conduta, ela vai divergir daquilo que o médico propôs ou daquilo que o físio propôs. Então, é justamente para isso que a gente tem que dialogar, para chegar numa resposta que seja bom para esse paciente, seja bom para a família e seja bom para a gente enquanto equipe, né? Nós somos seres humanos, então cada um tem uma maneira de agir, de pensar. Então, se tratando isso de forma conjunta, a gente tem que ouvir todos os lados, buscar a ciência, a questão técnica, humana e determinar ali ações que serão construtivas para aquele tratamento, tá bom? Então, esse consultor aí de cuidado paliativo, ele vai ser um mediador para poder ajudar a encontrar a melhor opção terapêutica para esse paciente, tá? Então, aqui são as fases e a relação do cuidado paliativo no curso dessa doença.
Eu tenho ali a primeira etapa, que é o diagnóstico da doença grave. Depois eu vou passar ali por uma fase do tratamento para esse prolongamento da vida e em seguida eu vou cair ali dentro do cuidado paliativo, se isso for indicado, tudo bem? Então, depois do cuidado paliativo, eu já tenho o cuidado do hóspice ali, que a gente já falou, né? Que vai ser um cuidado totalmente direcionado para esse atendimento aí, num estágio mais avançado, até chegar à morte, tá? E o que é esse cuidado hóspice? Só para reforçar, né? A gente já comentou na aula passada. Ele segue ali a mesma filosofia do cuidado paliativo, só que tem uma diferença, e é isso que eu quero que vocês peguem. Todo cuidado hóspice, ele é um cuidado paliativo, tá? Mas nem todo cuidado paliativo é um cuidado hóspice. Entendi nada, professora. O que você quis dizer? O cuidado paliativo, gente, nem sempre ele vai estar atuando ali só no final da vida da pessoa. Então, ele pode ser implantado, ele pode ser oferecido a qualquer paciente que seja avaliado e que necessite daquele cuidado naquele momento, tá? Já o cuidado paliativo dentro do hóspice, já é aquele paciente mais avançado, que não tem expectativa, não tem perspectiva de vida. Mas nós somos Deus para saber quando um paciente vai morrer? Não somos. Existem milagres? Existem. Então, nós, enquanto paliativismo, a gente tem que respeitar essa questão espiritual, o desejo do outro, mas fazer a nossa parte, tá? Então, o cuidado no hóspice, ele é exclusivo ali para indivíduos com expectativa de sobrevida que ela é inferior a 6 meses, tá bom? Existem casos que passaram de 6 meses? Existem, gente. Não tem nada certo, nada engessado, né? Vocês sabem aí que pessoas que têm fé, que confiam em milagres, tudo é possível. Mas a gente vai tratar ali, enquanto profissional, com aquilo que a gente se propôs a fazer, tá? Então, lá nos Estados Unidos, somente nesses casos, o doente contará com auxílio previdenciário específico para tal cuidado. É só uma curiosidade, tá? Então, ele é fornecido aí esse cuidado por um modelo de equipe que ela é interdisciplinar, como eu já falei para vocês. Ela pode acontecer tanto na casa do paciente ou em alguma instituição que é paga para isso, uma casa de repouso, tá? Há hospitais que promovem acordos aí de colaboração para fornecer essa assistência hospitalar ao doente terminal, quando o manejo desse sintoma grave ele é necessário, quando ele está morrendo ou quando a família necessita que alguém assuma aí de forma temporária os cuidados do paciente. Então, tudo é questão de normas e rotinas de cada cidade, de cada hospital, não é a realidade que acontece aqui para a gente hoje ainda, mas vocês precisam saber que ela existe, tá? E para finalizar, aí, o caso da enfermeira, a gente subentende que é uma enfermeira que não tinha experiência, porém, ela se propôs a fazer tudo aquilo que ela conseguiu naquela noite. E as informações que ela não tinha no momento, ela buscou na manhã do outro dia. Então, ela tratou essa família com dignidade, ela ofertou uma medicação para dor. Então, tudo que estava ao alcance dela, ela fez. E, principalmente, ela foi atenciosa com essa familiar. Então, isso daí já foi um ponto muito positivo para ela que estava iniciando, tá? Então, é dessa forma que, às vezes, a gente tem que agir. Quando a gente não tem ainda uma experiência, a gente age com a humildade, tá? Então, planejar, questionar os seus colegas a respeito quando é necessário, isso é importante, tá? Isso vai ajudar ali no seu planejamento com esse paciente, tá bom? Então, para a gente finalizar aqui a aula, eu quero que vocês entendam aí que a enfermagem ela possui um papel, né, de profissional que é responsável por humanizar essa assistência, né? Pois é um enfermeiro que tem uma visão de entrada, de recebimento. Nós devemos estar atentos aí às reais necessidades que o paciente apresenta, identificando de forma rápida, de forma precoce, tá? Seja isso de forma verbal, seja de forma não verbal. O importante é a gente suprir a necessidade dessas pessoas da melhor forma possível. E quando não me couber, gente, a gente tem que ter a voz e o auxílio de uma equipe multiprofissional. Então, se não me cabe resolver aquele assunto, eu vou buscar quem resolva. É passar para a frente, tá?
tá bom? Então, para que tudo isso aconteça, é necessário que você entenda o motivo do porquê que a gente executa esse tipo de cuidado, bem como seus princípios, que a gente já falou na aula passada, tá? Porque é exatamente esse conhecimento que vai diferenciar uma assistência comum, intervencionista, curativa, para aquilo que é uma assistência de cuidado paliativo, tá bom? Então, não se esqueça, o conhecimento, ele é tudo. Então, acaba que a enfermagem ela se torna aí muito responsável, não só pelas necessidades fisiológicas, mas também por necessidades espirituais, afetuosas, psicossociais, que nem sempre são fáceis, tá, gente, de dar esse suporte assistencial. Então, é por isso que nós devemos assumir um papel de ser facilitador, detectando aí as necessidades e tornando possível cumpri-las, tá? Isso é muito importante. Esse foi o referencial bibliográfico que eu utilizei para a aula, tá? Aqui é a nossa frase de hoje. Eu sempre gosto de colocar para a gente refletir, né? E hoje eu vou trazer para vocês que o sentimento que cada um pode ter da sua dignidade, ele depende também do olhar do outro. É no olhar do outro que vejo que ainda inspiro amor. É na maneira como me falam, como cuidam de mim, que sinto se ainda faço parte do mundo dos vivos. Então é simplesmente isso. Mesmo eu estando na fase final da minha vida, eu tenho que estar me sentindo vivo para isso, até o último segundo que eu respirar. Tudo bem? Então eu finalizo aqui a aula com vocês. Foi um pouquinho mais longa. Espero que vocês tenham entendido, e esse é o nosso papel. A gente vai aprender muito mais até o final do semestre, tá bom? Um beijo, se tiver dúvida, vocês já sabem onde me buscar. Tchau, tchau!